Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 31. Capítulo 420. Quem é desta vez? O olhar de Cid se voltou para o céu e suas sobrancelhas se franziram. A destruição dos 3 santuários era evidente. No entanto, a identidade do invasor permanecia incerta. No local do último santuário, Luan estava em meio aos escombros. Sua expressão era uma mistura de triunfo e euforia. Aqueles magos outrora poderosos, reverenciados nos mitos, desmoronaram diante dele como pó. Esse era o poder concedido pelo grande ser, um poder inigualável. O rosto de Luan irradiava pura satisfação. O grande ser afirmou que seu poder atual rivalizava com o do Messias e, embora inicialmente duvidasse, a experiência em primeira mão não deixou espaço para descrença. Nem o Messias é páreo para mim agora, pensou Luan confiante. Naquele momento, a voz do demônio extradimensional ecoou dentro dele, comandando: ative o ritual. Assustado, Luan assentiu rapidamente. Com um aceno de mão, um portal verde apareceu, e ele atravessou até o local onde o ritual havia sido preparado. Momentos depois, com o poder e os encantamentos que lhe foram concedidos, um círculo mágico carmesim irrompeu no chão. A formação intrincada e ameaçadora brilhava em vermelho sangue. Os 50 cativos inconscientes, presos no centro do ritual, acordaram em agonia, seus gritos enchendo o ar enquanto eles explodiam em nuvens de névoa de sangue, absorvidos instantaneamente pelo ritual. Num instante, o círculo mágico brilhou intensamente. Começou. A consciência do demônio falou com alegria. Posso sentir minha verdadeira forma guiando a invasão dimensional da Terra. Em breve descerei. Os olhos de Luan brilharam de fervor e expectativa. Uma vez que o ser descesse, o Messias e o Cavaleiro Branco seriam insignificantes. Embora Luan já se sentisse invencível, ele sabia que seu poder era temporário. O que ele realmente desejava era permanência. Felizmente, o conhecimento concedido pelo demônio revelou que o ritual não exigia mais sua atenção. Mesmo que fosse atacado agora, era tarde demais para parar. Decidindo qual seria seu próximo passo, os pensamentos de Luan retornaram à transmissão do Messias, flutuando no céu. Hora de lidar com o Messias. Um sorriso frio se espalhou pelo rosto de Luan enquanto a excitação o percorria. Até então, ele não tivera a oportunidade de confrontar o Messias. Mas agora ele teve. O mundo não poderia tolerar outro mutante tão poderoso quanto o Messias, somente ele, Luan, poderia ter esse título. Por muito tempo, como um humilde mutante de nível 2, ele viveu como um rato nas sombras. Invejou e ressentiu-se do Messias e do Cavaleiro Branco, que estavam no centro das atenções globais. Por que eles deveriam exercer tanta força e liberdade? Agora, com a chegada iminente do grande ser e o poder que ele havia recebido, Luan poderia reivindicar seu lugar. Diante de inúmeros espectadores, ele esmagaria o Messias, tomando para si o título de mutante mais forte do mundo. Certo, ainda tem o Cavaleiro Branco, ele murmurou. Não importa. Lido com ele depois. Por enquanto vou acabar com o Messias primeiro. A confiança cresceu dentro dele enquanto Luan zombava. No segundo seguinte, ele abriu um portal que levava diretamente ao local do Messias e atravessou. O demônio extradimensional não disse nada, apenas observou com leve diversão. Deixe o garoto se divertir. A morte do Messias é inevitável de qualquer maneira. O demônio não se preocupou. Em sua mente, o Messias não poderia derrotar Luan, armado com seu poder. Pouco depois da partida de Luan, o ancião, Doutor Estranho, Wong e outros chegaram ao local do ritual. O círculo mágico carmesim chamou a atenção deles imediatamente, e suas expressões ficaram sombrias de raiva. Doutor Estranho levantou as mãos, preparando um feitiço para destruir o ritual. Mas o ancião o deteve. É tarde demais, disse ela, franzindo a testa. Destruí-lo agora não faria sentido. Fechando os olhos brevemente para sentir a fenda dimensional, ela então abriu um portal amarelo brilhante. As bordas flamejantes do portal estalaram enquanto ele se estabilizava. Para surpresa de todos, isso levou diretamente ao local do Messias. Sigam-me, instruiu o ancião, avançando com os outros logo atrás. No local do Messias. Emergindo do portal verde, a figura vestida de escuro de Luan chamou a atenção de Cid. Por meio de inúmeros drones, pessoas nos Estados Unidos e no mundo inteiro assistiram confusas e apreensivas. Aquilo era um portal espacial? Quem é essa pessoa? Meu Deus! A visão do homem vestido de preto deixou muitos nervosos. Antes que pudessem processar a cena, outro portal amarelo apareceu, e o ancião atravessou com o Doutor Estranho e Wong. Espere, eu a reconheço. Ela parece familiar. Nick Fury e Tony Stark da SHIELD imediatamente se lembraram do envolvimento dela na batalha contra um deus malévolo em Hong Kong. Por que alguém do calibre dela apareceu de repente aqui? No local, a testa de Luan franziu-se momentaneamente com a chegada da anciã antes que ele ignorasse sua presença, concentrando-se inteiramente no Messias. Ele olhou para Cid, que flutuava calmamente 10 metros acima do solo. Canalizando o poder do demônio, Luan lançou um feitiço de levitação e ascendeu à mesma altura. Sob os olhares atentos do mundo, o rosto de Luan se abriu em um sorriso presunçoso enquanto ele falava. Messias, olá, este é o nosso primeiro encontro. Mas eu admiro você há muito tempo. Capítulo 421. Luan deu um leve sorriso e disse, eu sei que você é um mutante nível ômega. Da mesma forma, eu também sou um mutante.
Ao ouvir isso, Cid permaneceu calmo e respondeu: então, o que você está tentando dizer? O sorriso no rosto de Luan se aprofundou enquanto ele riu. Messias, você é conhecido como o mutante mais forte do mundo, mas hoje, esse título mudará de mãos. Será meu. Enquanto suas palavras ecoavam, o mundo pareceu ficar em silêncio. Até mesmo o Doutor Estranho e os outros que assistiam lá embaixo demonstraram surpresa nos olhos. Esse mutante que apareceu do nada de repente é louco? Desafiar o Messias? Como ele ousa? Tic, essa é a primeira vez. Moradores da América e pessoas do mundo todo ficaram maravilhadas com a cena. Embora o Messias tivesse enfurecido a superpotência americana e agora enfrentasse perseguições implacáveis e tentativas de assassinato, muitos duvidavam que até mesmo a América pudesse suprimi-lo completamente, muito menos matá-lo de uma vez. Afinal, mesmo sendo um mutante de nível ômega, o Messias não conseguiria derrotar uma nação inteira sozinho. Mas ainda assim, um mutante comum não poderia se comparar. Sinceramente, só o herói vestido de branco pode se igualar ao Messias. Quem é esse cara? Enquanto o ridículo se espalhava, Luan desviou o olhar para um drone próximo e sorriu levemente. Eu sei o que você está pensando, mas está tudo bem. Vou provar para você. Em breve, o Messias cairá pelas minhas mãos. E você deve estar se perguntando por que estou tão confiante. É porque o olhar de Luan se voltou para Messias e os feiticeiros lá embaixo enquanto ele sorria. Vocês todos sentiram isso antes, não é? Sim, fui eu quem destruiu o santuário. O grande ser está prestes a descer, e eu obtive o poder desse grande ser. Nem mesmo o Messias é páreo para mim. Enquanto suas palavras eram ditas, o público ao redor do mundo ainda estava cheio de dúvidas, mas aqueles abaixo, incluindo Wong, ficaram chocados e enfurecidos. Você está louco? Destruindo o santuário e convidando alguma entidade para invadir a Terra? Gritou um feiticeiro chamado Roger, furioso. Olhando para ele, a multidão tratou Luan como se ele fosse um completo louco. Enquanto isso, nos Estados Unidos e no mundo todo, as pessoas começaram a juntar as peças da situação. Suas mentes vagaram até o recente incidente em Hong Kong envolvendo um deus maligno. Será que este poderia ser outro evento como aquele? Talvez até pior? O simples pensamento causou arrepios em seus corações. Mesmo agora, Hong Kong não se recuperou totalmente da catástrofe anterior. Será que esta seria mais devastadora? Não é de se admirar que esse cara ouse falar desse jeito com o Messias. É possível que ele realmente consiga derrotar o Messias? Suspiro. No momento seguinte, as palavras de Luan confirmaram seus medos. Ele sorriu. Messias, o poder que agora possuo supera o seu. O próprio grande ser validou isso. Eu sou o mutante mais forte do mundo. Então, você está pronto? Com um sorriso arrepiante, Luan ativou o poder do grande ser dentro dele. Num piscar de olhos, o céu se encheu de luz verde, estendendo-se infinitamente. Essas luzes se condensaram rapidamente, transformando-se em inúmeros pequenos pássaros verdes. Eles invadiram o céu, tão densos que bloquearam o sol. Essa visão tirou o fôlego de todos. O que? Que tipo de poder é esse? Os moradores da América e pessoas do mundo todo ficaram chocados e horrorizados. Depois do Messias e do herói vestido de branco, outra entidade poderosa surgiu? Não é de se admirar que ele ouse desafiar o Messias. Esse alcance deve cobrir pelo menos centenas de quilômetros. Será que isso significa que o Messias está condenado? Ele vai morrer antes mesmo que a América se vingue? A descrença se espalhou como fogo. Em Nova York, na Torre Stark, Tony franziu a testa profundamente. Não é de se admirar que esse cara seja tão ousado. Messias. Observando o espetáculo aterrorizante, ele ficou em silêncio. A sorte do Messias parecia ter realmente se esgotado. Depois de atacar bases militares, matar generais e senadores e impedir toda a retirada, ele agora enfrentava esta calamidade. Parecia improvável que ele pudesse sobreviver, principalmente porque este jovem, vestido de preto como ele, detinha um poder não inferior ao do Messias. Uma única demonstração já havia criado uma cena tão avassaladora. Na Mansão X e na Irmandade dos Mutantes. Tanto Charles quanto Eric sentiram um peso enorme em seus corações, orando silenciosamente para que o Messias pudesse suportar isso. Abaixo, a anciã franziu a testa, pensando se deveria intervir. Enquanto isso, altos funcionários nos Estados Unidos, incluindo o diretor do Escritório de Assuntos Especiais e vários senadores, ficaram radiantes de alegria. Ah, parece que o Messias encontrou um adversário à altura, poupando-nos o trabalho de agir. Já era. Ele ousou atropelar a supremacia americana, desafiando nosso status de superpotência número 1 do mundo. De onde ele tirou tanta coragem? Eram apenas suas habilidades de nível ômega, zombou uma mulher de meia idade. Os outros funcionários concordaram com o sentimento dela. Eles ainda não haviam voltado toda a sua atenção para o Messias. Até então, apenas departamentos individuais haviam agido contra ele. A diferença entre os esforços de alguns departamentos e a força total dos Estados Unidos era imensa. Ninguém presente acreditava que o Messias pudesse sobreviver indefinidamente, não importando o quão poderoso ele fosse. Enquanto eles debatiam, de volta às ruínas da Casa Branca, Luan se deleitou com os olhares chocados que lhe eram dirigidos. Estava curtindo bastante o momento. Virando-se para o Messias, ele sorriu. Vê isso, Messias? Este é o meu poder. O poder de derrotar você. Haha, vai. Com um aceno, Luan ordenou que os incontáveis pássaros verdes no céu mergulhassem em direção ao Messias na velocidade da luz.
À medida que se aproximavam, os pássaros verdes se fundiam, formando enormes pássaros verde escuros, cada um com mais de 100 metros de tamanho. Essas criaturas colossais avançaram, prontas para engolir o Messias. Enquanto Luan observava com expectativa, Charles e os outros estavam cheios de preocupação. Pessoas no mundo todo prenderam a respiração. Nesse momento, a voz calma de Sid ecoou em seus ouvidos. O que lhe deu a ilusão de que seu poder supera o meu? A expressão de Sid permaneceu serena. Quando os pássaros de energia verde se aproximaram, ele casualmente levantou a mão direita e apontou para frente. Dedo divino, nível 5. Estrondo. O som de estalos ecoou nos ouvidos de todos. No instante seguinte, o espaço à frente se estilhaçou em um instante. Bang! Capítulo 422. Quando Sid levantou a mão direita e apontou para frente, um raio de 100 metros de espaço se estilhaçou como um espelho, revelando um abismo de escuridão. Estrondo. Inúmeros fragmentos transparentes de espaço, afiados como lâminas, dispararam em velocidades supersônicas. Bang! 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 Os enormes pássaros de energia verde foram perfurados pelos fragmentos espaciais, suas formas congelaram momentaneamente antes de se desintegrarem rapidamente. Os cacos atravessaram sem esforço os pássaros verdes, cortando-os em pedaços e sem deixar nada para trás. Num piscar de olhos, alcançaram Luan. O sorriso de Luan congelou, seu rosto se encheu de descrença enquanto ele olhava para o vazio de 100 metros de largura criado pelo único gesto do Messias. O buraco negro, um abismo aterrorizante, devorava tudo, sugando o ar ao redor. O que foi isso? Aquilo era um espaço destruído? Luan ficou completamente incrédulo. Mas não havia tempo para pensar mais. Os cacos se moviam rápido demais, não lhe dando chance de escapar. Svi! 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 Ah! Com gritos agonizantes, Luan foi dilacerado pelos fragmentos espaciais, seu corpo cortado em incontáveis pedaços. Uma névoa de sangue rompeu no ar, espalhando um fedor nauseante. Em seus momentos finais de consciência, a mente de Luan estava cheia de descrença. Meu poder não deveria superar o do Messias? Até o grande ser confirmou. Que poder é esse? O espaço em si foi destruído, e os cacos eram imparáveis. Naquele momento, ele ouviu fracamente o murmúrio de surpresa do grande ser. O que é isso? Até o grande ser parecia confuso. A visão deixou todos que a testemunharam, americanos ou pessoas de outras partes do mundo, completamente atordoados. Luan, que parecia tão poderoso momentos atrás, foi morto instantaneamente. O que é que foi isso? O Messias tem esse tipo de poder? O vazio negro, devorando tudo, trouxe um pensamento singular em inúmeras mentes. Aquilo era espaço? O Messias realmente destruiu o espaço com apenas um gesto? Eles não conseguiam acreditar. E o poder absoluto? O Messias era tão forte que podia quebrar o espaço casualmente? Antes de hoje, ninguém tinha visto o Messias usar tal habilidade. Na Torre Stark, a mente de Tony Stark repetiu as palavras anteriores do Messias. O que lhe deu a ilusão de que seu poder supera o meu? Enquanto as palavras ecoavam, o coração de Stark se encheu de dúvidas. O Messias estava se segurando esse tempo todo? Essa habilidade teria permanecido oculta se não fosse o desafio de Luan? O poder aterrorizante demonstrado pelo Messias, ele sempre o suprimiu? Por um momento, o Messias se tornou ainda mais enigmático aos olhos de Tony Stark. Quanta força o Messias estava escondendo? Na mansão X, Charles, Logan e os outros trocaram olhares. Subestimamos o Messias? Tempestade murmurou hesitante. Enquanto isso, altos funcionários nos Estados Unidos ficaram chocados. Que tipo de poder é esse? Quando o Messias ganhou essa habilidade? E aquele mutante morreu tão rápido? Até mesmo o Doutor Estranho e os feiticeiros presentes no local ficaram surpresos. Como mestres da magia, eles sabiam como era difícil romper a estrutura da realidade. No entanto, o Messias o fez com facilidade. De volta ao campo de batalha, onde o sangue e a carne de Luan foram espalhados. O grande ser, momentaneamente surpreso, percebeu que a vida de Luan estava se esvaindo e soltou um bufo frio. Menino inútil morrendo tão facilmente? No momento seguinte, a carne e o sangue espalhados se reagruparam rapidamente. Em segundos, o corpo de Luan foi restaurado, totalmente revivido. Ele ofegou, seu rosto ainda pálido de medo e choque. Percebendo que estava vivo, ele rapidamente se curvou e disse: "Obrigado, grande ser." Então, ele se virou para o Messias, a descrença ainda evidente em sua expressão. "Como você tem tanto poder? Você destruiu o tecido da realidade? Como você fez isso?" Embora o choque persistisse, Luan rapidamente se recompôs, ficando cauteloso com o outro ataque do Messias. Bufando, ele zombou: "Aquilo foi só um ataque furtivo. Sem ele você não teria me machucado." Olhando para os drones que capturavam a cena, seu rosto ficou vermelho de raiva. Droga! Que momento embaraçoso foi registrado. Em meio à sua frustração, o grande ser o alertou: "Garoto, tome cuidado. Acabei de me lembrar de uma coisa. Aquela fenda espacial que me permitiu sentir a Terra em primeiro lugar deve ter sido causada pelo Messias." Não é de se admirar que ele parecesse familiar. Até o grande ser ficou confuso. Como um mero humano mutante pode possuir tanta força? Ver as habilidades anteriores do Messias já havia surpreendido o grande ser, mas destruir o espaço? Um poder tão avassalador. Como um único humano poderia consegui-lo? Com o aviso do grande ser, o coração de Luan ficou mais pesado e sua cautela aumentou. Mas quando ele olhou para os inúmeros pássaros verdes pairando no céu, ele recuperou a confiança.
Com desprezo ele disse ao Messias, aquilo foi só um ataque surpresa. Agora que estou preparado, você não pode me pegar desprevenido de novo. E diante de um céu inteiro de ataques de energia, eu me recuso a acreditar que você consegue resistir. Ao seu comando, o enxame de pássaros de energia verde avançou como um relâmpago, enchendo o ar com uma atmosfera opressiva. Esta cena aterrorizante foi capturada claramente pelos drones. Observando o desenrolar da batalha, Tony Stark e outros ficaram chocados com a ressurreição do jovem mutante, mas relutantemente admitiram sua lógica. Com Luan agora preparado, o resultado da batalha era incerto. O Messias perderia? Naquele momento, eles viram o Messias permanecer imóvel, sem sequer levantar a mão, enquanto os pássaros verdes o engoliam completamente. Ao ver isso, Stark e os outros ficaram atordoados. O que o Messias está fazendo? Capítulo 423. Luan ficou paralisado no lugar, com uma expressão confusa. Então seus olhos se iluminaram de malícia, e ele zombou. Messias, você é tão arrogante, ousando resistir aos meus ataques de frente. Você está morto, com certeza. Até mesmo o grande ser observando através da conexão de Luan demonstrou um lampejo de surpresa. Enquanto cambaleavam em choque, Sid olhou para o Luan ressuscitado e depois para os pássaros de energia verde que voavam em sua direção. Com um gesto casual, Sid ativou seu escudo de rebote. Uma barreira invisível, em forma de ovo, o envolvia sem deixar espaços. Os enormes pássaros de energia verde, envoltos em chamas, colidiram um por um com o escudo de rebote, apenas para desaparecer com o impacto. Apesar de seu tamanho enorme, eles foram comprimidos no escudo de rebote devido à sua natureza de energia pura. O escudo absorveu a energia e a armazenou em um espaço semelhante ao vazio. Flutuando no ar, Sid absorveu a energia sem preocupação, curiosamente curioso sobre os limites superiores de seu escudo de rebote de nível 5. De fora, porém, parecia que ele havia sido completamente dominado pelos pássaros verdes. 5 segundos. 10 segundos. Meio minuto. Luan caiu na gargalhada. Messias, é só isso que você tem? Eu já te derrotei? Até mesmo Tony Stark e outros que assistiam sentiram um desconforto crescente. Houve algum problema? Algo deu errado com o poder do Messias? Será que ele realmente está em perigo? 1 minuto. 2 minutos se passaram. Altos funcionários americanos, incluindo o diretor de assuntos especiais, começaram a demonstrar entusiasmo. Mas, de repente, Luan percebeu algo. Seu rosto se contorceu em descrença enquanto ele gritava, impossível. Como você ainda consegue estar vivo depois de suportar meus ataques por tanto tempo? Eu me recuso a acreditar. Isso deve ser um engano. Fazendo uma careta, Luan se recusou a recuar. Ele controlou os pássaros verdes restantes, forçando-os a acelerar em direção ao Messias. Sovosh, Sovosh, Sovosh. Os pássaros supersônicos cruzaram o ar, formando uma enorme esfera de chamas verdes. Quando todos os pássaros verdes se fundiram na esfera de chamas, apenas pássaros verdes menores permaneceram, que logo desapareceram em uma única massa concentrada de energia. À medida que os últimos vestígios de energia verde se dissipavam, a figura intocada do Messias foi revelada. A visão deixou Luan, os moradores americanos e o resto do mundo completamente atordoados. Depois de suportar ataques de energia tão implacáveis, o Messias saiu ileso? Como isso é possível? Luan gaguejou, sua descrença evidente. Pairando no ar, vestido de preto, Sid respondeu indiferentemente. Como eu disse antes, o que lhe deu a ilusão de que seu poder superava o meu? No instante seguinte, uma mudança ocorreu. Energia azul surgiu do lado direito de Sid, transbordando intensidade. A energia, absorvida e convertida pelo escudo de rebote, agora pertencia inteiramente a Sid. Num piscar de olhos, uma colossal esfera de energia azul, várias vezes mais poderosa que os pássaros verdes de Luan, se formou. A esfera de energia, abrangendo vários quilômetros, pairava no ar como um sol azul brilhante. Estrondo. No momento seguinte, o sol azul avançou em direção a Luan. Não, impossível. Luan gritou. Desesperadamente, ele estendeu as duas mãos, invocando um feitiço de barreira espacial. Uma barreira cristalina, semelhante a um diamante, de inúmeros espelhos se formou diante dele. Este era seu trunfo contra as habilidades de nível ômega do Messias, projetado para lhe dar tempo para escapar. Mas o que estava acontecendo agora? A mesma energia que ele havia liberado agora estava se voltando contra ele e havia se tornado muito mais forte? Raiva e confusão tomaram conta de Luan. Como isso é justo? Ele rugiu. Estrondo. O sol azul colidiu com a barreira espacial. A barreira se contorceu e deu sinais de que ia desabar. Os olhos de Luan se arregalaram em descrença. No momento seguinte, a barreira espacial se quebrou em inúmeros fragmentos. Sentindo o calor escaldante e o perigo iminente, os cabelos e as roupas de Luan começaram a queimar. Em pânico, ele usou um feitiço de teletransporte para trocar de lugar com uma rocha distante. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ele observava o sol azul mudar de direção e vir em sua direção novamente. A expressão de Luan se obscureceu. Rangendo os dentes, ele extraiu ainda mais poder do grande ser. O grande ser, agora visivelmente irritado, murmurou aborrecido. Um enorme raio de energia verde escuro foi disparado das mãos de Luan, atingindo diretamente o sol azul. Por um momento, as duas forças entraram em um impasse. Mas depois de alguns segundos, o sol azul perdeu seu poder sem reforço externo e foi obliterado pelo raio verde escuro. Luan soltou uma risada enlouquecida. Ah,
Messias, seu ataque foi destruído. O que mais você tem? Pode vir. Eu já lhe disse, meu poder já supera o seu. Ao observar isso, os olhos dos altos funcionários americanos brilharam com esperança renovada. É mesmo, ecoou a voz calma de Sid. Como eu já disse, o que lhe deu a ilusão de que seu poder superava o meu? No segundo seguinte, um enorme pilar de energia azul irrompeu das mãos de Sid, estendendo-se por mais de 300 quilômetros. O pilar de energia, vasto e imensurável, conectava os céus e a terra, cortando as nuvens e deixando uma marca visível no céu. Sid balançou a mão, e o raio de energia cortou as nuvens como uma lâmina. Estrondo. As nuvens se separaram e o chão tremeu enquanto montanhas desabavam e placas tectônicas se deslocavam violentamente. Com outro golpe, uma fenda negra apareceu no ar. O quê? Luan murmurou com o rosto pálido de descrença. Capítulo 424. Fenda espacial? Ele acabou de cortá-lo? Luan ficou completamente atordoado. Ele olhou para a fenda negra e infinita que rasgava o céu. Inacreditável. Quando o raio azul se aproximou, Luan correu para desviar. Bum, bum, bum. A cada esquiva, os golpes do Messias deixavam para trás enormes fendas negras no céu e na terra. Nuvens e picos de montanhas eram despedaçados, deixando um cenário de devastação total. O próprio mundo parecia estar despedaçado. Luan estava apavorado. Que tipo de poder destrutivo era esse? Que tipo de força o Messias alcançou? Não só Luan ficou incrédulo, mas pessoas no mundo todo, incluindo moradores dos Estados Unidos, ficaram sem palavras diante do espetáculo. Torre Stark. O Messias realmente estava se segurando todo esse tempo? Tony não conseguia acreditar. Tanto poder, e antes nem era sua força máxima? Jarvis, analise o comprimento da viga que o Messias está empunhando, ele ordenou com urgência. Sim, senhor, respondeu Jarvis. Os satélites das indústrias Stark se aproximaram e começaram a analisar. Momentos depois, Jarvis entregou o relatório. Senhor, o comprimento do raio do Messias é de aproximadamente 270 quilômetros. Quanto? Tony perguntou abruptamente. 270 quilômetros, senhor, repetiu Jarvis. Tony ficou estupefato. As imagens de satélite mostravam cadeias de montanhas inteiras divididas em duas, com longas linhas pretas marcando a devastação. A realidade era ainda mais assustadora do que a transmissão ao vivo. Pepper Potts e outros que estavam por perto ficaram boquiabertos, cobrindo a boca em choque. O uso casual do poder pelo Messias foi tão assustador? Eles não conseguiam compreender. Autoridades de alto escalão, incluindo o diretor de assuntos especiais, viram a mesma filmagem. Isso não pode ser real. Isso tem que ser inventado. Como o poder do Messias pode ser tão assustador? De volta ao campo de batalha, Sid olhou para Luan, que havia afirmado anteriormente que um ataque furtivo era a única maneira de machucá-lo. Observando as esquivas frenéticas de Luan, Sid sorriu levemente e disse: Corra, corra, me divirta. Sorrindo, ele continuou a balançar o enorme raio azul. Bum, bum, bum. Cada golpe enviava ondas de choque pelo ar, dividindo o céu e a terra. O rosto de Luan ficou vermelho de raiva quando as palavras zombeteiras do Messias o alcançaram. Olhando para um drone transmitindo a batalha ao vivo, Luan gritou furiosamente. Messias, qual o sentido de toda essa destruição? Você já deve estar exausto. Acabou. Sua voz ecoou pelo campo de batalha. É mesmo? Sid respondeu calmamente. E o que te deu a ilusão de que eu sou fraco? O espaço ao redor de Sid começou a se distorcer. Luan aproveitou o momento e usou um feitiço de magia espacial para se teletransportar diretamente para perto de Sid. Seu rosto se contorceu de alegria e malícia enquanto ele avançava, liberando um raio verde escuro de energia a curta distância. Mas Sid, totalmente preparado, simplesmente levantou a mão direita. Dedo divino, nível 5. Num instante, Luan sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Seus instintos reagiram mais rápido que seus pensamentos, recorrendo ao poder do grande ser para ativar outro feitiço de movimento espacial. Uma área de 1 quilômetro de largura ao redor de Sid ficou transparente e depois se estilhaçou como vidro com um estrondo ensurdecedor. Estrondo. Inúmeros fragmentos espaciais afiados e mortais foram disparados em velocidades supersônicas. Colinas inteiras à frente desapareceram num piscar de olhos, destruídas pelos cacos. O vazio destruído, com 1 quilômetro de largura, sugou o ar e consumiu o solo abaixo. Ao longe, Luan olhava horrorizado para a cena apocalíptica à sua frente. A voz calma de Sid ecoou à distância. Como eu disse, o que lhe deu a ilusão de que estou enfraquecido? Ao ouvir aquelas palavras novamente, Luan não sentiu mais descrença ou desprezo. Tudo que restou foi medo. Essa visão devastadora foi realmente causada por um único golpe casual do Messias? O poder absoluto estava muito além de tudo que ele tinha visto antes. Se aquele ataque o tivesse atingido, ele teria morrido instantaneamente. Ele estremeceu. Um humano pode realmente fazer isso? Luan murmurou atordoado. Pessoas no mundo todo e na América ficaram igualmente chocadas. Os olhos os estavam enganando? Como eles puderam testemunhar tal cena, uma área do espaço se despedaçando, engolindo tudo dentro dela? Esse era realmente o poder do Messias? Até mesmo o ancião e os feiticeiros que haviam recuado para longe do campo de batalha ficaram sombrios. O Doutor Estranho ficou paralisado, incrédulo.
Momentos antes, ele acreditava que seu novo poder, concedido pelo deus demônio dimensional, o tornara forte. Ultimamente, ele até começara a se sentir orgulhoso. Agora, esse orgulho desapareceu sem deixar vestígios. O Messias é mesmo humano? Enquanto Wong e os outros ficaram em choque, Sid voltou seu olhar para Luan mais uma vez. Ele levantou a mão novamente. Você vai de novo? Luan gritou de terror. Os espectadores que assistiam à cena sentiram um arrepio enquanto Sid atuava. Estrondo. Partículas escuras de nível 5. Uma onda de energia negra com dezenas de metros de largura saiu da mão de Sid. Num momento estava em suas mãos, no outro, cruzou uma distância inimaginável na velocidade da luz, aparecendo diante de Luan. Tudo em seu caminho, ar, poeira e até mesmo o espaço foi consumido, deixando uma enorme fenda negra em seu rastro. Luan, tentando outra fuga espacial, foi atingido de raspão no braço esquerdo pela onda negra. Num instante, seu braço desapareceu sem deixar vestígios. Reaparecendo a uma distância segura, Luan agarrou o ombro, olhando horrorizado para a enorme cratera deixada pelo impacto da onda negra. Antes que ele pudesse se recuperar, Sid levantou a mão novamente, liberando sucessivas ondas negras nele. Cada onda viajava mais rápido que o som, aparecendo quase instantaneamente ao redor de Luan, deixando-o em completa desordem. Capítulo 425. Observando Luan esquivar-se de forma frenética e desajeitada, Sid sorriu. Continue correndo, continue desviando, me divirta. O tom brincalhão, quase zombeteiro, em sua voz levou Luan ao limite. Como você é tão forte? Eu não acredito. Luan rugiu de fúria. Enquanto observava o Messias liberar uma habilidade devastadora após a outra, fragmentos de eventos passados passaram por sua mente. O Messias já havia usado poderes semelhantes antes, mas eles nunca foram tão aterrorizantes. Será que essa pode ser sua verdadeira força? Você estava brincando com todo mundo esse tempo todo? Você estava enganando os militares, as autoridades americanas e todos os outros ao esconder seu verdadeiro poder? Luan gritou incrédulo com a voz trêmula. Os drones próximos capturaram seu desabafo e o transmitiram para o mundo todo. Torre Stark. Tony congelou sua expressão ficando sombria. Se isso for verdade, então esse garoto Messias é mais do que assustador. Fingindo ser mais fraco só por diversão? Só para brincar com todo mundo? Ele não conseguia entender. Ao lado dele, Pepper ficou pálida de choque, achando difícil acreditar o quão assustador o Messias era. Em toda a América e no mundo, pensamentos semelhantes passaram pela mente das pessoas. Se o Messias realmente estivesse escondendo seu poder o tempo todo, isso significaria. Durante todo esse tempo, em cada batalha, em cada encontro, ele zombava deles com uma força oculta, olhando para eles como se fossem palhaços. O pensamento era assustador. Mansão X. O professor Charles murmurou, mutante nível ômega. Ele achava que entendia o poder dos mutantes ômega, especialmente do Messias, mas agora parecia que ele mal havia arranhado a superfície. Os mutantes ômega são realmente a maior ameaça à humanidade e ele suspirou. Se o Messias realmente perdesse o controle, poderia muito bem ser o fim do mundo. Logan e os outros, imaginando o cenário, não conseguiram evitar respirar fundo. Sede da SHIELD. Nick Fury, assistindo a transmissão ao vivo, murmurou sombriamente, fingindo? Esse cara é louco. Ainda assim, ele não conseguia esconder o medo em seu coração. O poder atual do Messias é ainda mais aterrorizante que o do herói vestido de branco. E se essa pretensão for verdade, a mente dele é muito mais calculista e perigosa do que eu pensava. Não é de se admirar que ele ousou nos provocar tão abertamente. Com a força atual do Messias, não era totalmente impossível para ele resistir a todo o poder da América. O Messias simplesmente decidiu parar de fingir. O pensamento deixou Fury cada vez mais perturbado quanto mais ele pensava nisso. Enquanto isso, as autoridades americanas estavam em alvoroço. Ele está fingindo esse tempo todo? Nos enganando? Não. Impossível. Absolutamente impossível. Eles se recusaram a aceitar isso porque acreditavam que isso tornaria o Messias muito assustador. Todo o poder da América, nossas armas nucleares, certamente o destruirão. Esse foi o único pensamento que lhes trouxe alguma aparência de confiança. O campo de batalha. Sid sorriu e disse, não sei do que você está falando. Sua negação, acompanhada de um leve sorriso, causou arrepios em Luan e em muitos outros que assistiam. Parecia uma admissão. Aterrorizante. Você é um demônio. Luan gritou aterrorizado. Enquanto gritava, ele freneticamente estendeu a mão para o grande ser. Grande ser, este Messias é aterrorizante demais. Não consigo derrotá-lo. Você não disse que meu poder superava o dele? O grande ser bufou. Você está me questionando, garoto? Apesar do tom confiante, até mesmo o grande ser ficou abalado. Como poderia um mero humano? Inicialmente, ele pensou no Messias como um ser humano forte, mas insignificante, alguém com quem ele deveria brincar antes de ser destruído. Mas a cena diante dele desafiava a lógica. Ao que tudo indica, Luan, capacitado pelo grande ser, deveria ter superado o Messias. No entanto, agora estava claro que o Messias estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo, enganando a todos, incluindo o grande ser. Até mesmo o grande ser, que ficou impressionado com as habilidades iniciais do Messias, achou a demonstração atual muito mais que impressionante. Essa força é chocante, até para mim. O tom do grande ser ficou sombrio. Rapaz, aguenta firme até eu chegar. Com a minha verdadeira forma aqui, nenhum mero humano sobreviverá. Ao ouvir isso, o coração de Luan afundou.
Ele cerrou os dentes e continuou lutando, mas mal conseguia se segurar. As implacáveis ondas negras e os ocasionais raios azuis do Messias o deixaram completamente dominado. Ele não conseguiu vencer. Pior, o Messias parecia estar brincando com ele como um gato brinca com um rato, ferindo-o repetidamente, mas se recusando a desferir o golpe mortal. Ser manipulado até a beira da morte estava deixando Luan louco. Coberto de sangue e mal conseguindo ficar de pé, Luan gritou: "Não, meu poder supera o seu. É tudo falso. Isso não pode ser real." Mas a resposta calma de Sid veio mais uma vez. "Eu já lhe disse antes. O que lhe deu a ilusão de que seu poder superava o meu?" Finalmente Sid decidiu que já tinha tocado o suficiente. Ele levantou a mão direita novamente. Desta vez, ele usou extração de alma. Pressionando suavemente para frente, sua mão pareceu atravessar uma barreira invisível. Diante dos olhares atônitos dos espectadores, sua mão cruzou o campo de batalha e atingiu Luan. Estrondo. Num instante, a alma de Luan foi arrancada de seu corpo. A forma transparente e fantasmagórica de Luan flutuava no ar, sua raiva anterior substituída por uma expressão atordoada. "Você." Luan gaguejou com a voz trêmula. "O que é isso? Em apenas um instante. Será que o Messias poderia ter me derrotado tão facilmente esse tempo todo?" Olhando para seu corpo enquanto ele despencava no chão, Luan ficou completamente estupefato. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 426. Quando seu corpo caiu no chão, Luan mal podia acreditar, ele havia sido derrubado em um instante. E o Messias? O Messias poderia extrair diretamente sua alma? Isso significava que o Messias estava brincando com ele o tempo todo? Claramente capaz de acabar com isso em um momento, mas ainda assim escolher jogar esse jogo com ele por tanto tempo? O pensamento fez Luan desmoronar ainda mais. "Messias!" ele gritou em desespero. Ao observar tudo isso acontecer, pessoas nos Estados Unidos e no mundo todo arregalaram os olhos, chocadas. A capacidade do Messias de extrair uma alma era algo que eles já haviam testemunhado antes, mas nunca de maneira tão exagerada. Então, esse poder pode funcionar mesmo a essa distância? Incrível! Quem poderia desafiar o Messias agora? Com apenas um gesto, o Messias pode arrancar uma alma à distância. Não há como se defender. Em um instante, figuras como Tony e Nick, juntamente com líderes governamentais e cidadãos comuns, ficaram chocados e apreensivos. Com um poder tão aterrorizante, quem ousaria ficar diante do Messias? Quem se arriscaria a entrar em seu campo de visão? À distância. Supremo 1. O roliço Wang falou. Este movimento do Messias assemelhasse a um feitiço registrado em um tomo antigo. "Supremo, se bem me lembro, você pode realizar algo semelhante." Ouvindo isso, os outros voltaram sua atenção para o ancião. No entanto, a anciã balançou a cabeça. "Não é a mesma coisa. O que o Messias usou não era magia. E seu poder? Olhe atentamente para a alma daquele jovem." Ao ouvir suas palavras, todos focaram o olhar na alma de Luan. Ao examiná-la mais de perto, notaram algo levemente transparente perto de sua alma. Se não fosse pelo lembrete do ancião, eles talvez nunca o tivessem visto. "O que é isso?" Mordo, vestido com vestes escuras, perguntou em choque. O ancião explicou. "Parece ser um fragmento de consciência de um deus demônio dimensional. O poder do Messias não extraiu apenas a alma daquele jovem, também arrancou a consciência anexada daquele ser dimensional. E durante todo esse processo, o fragmento dimensional nem existiu. Essa habilidade do Messias não é tão simples quanto parece. Deve ser incrivelmente poderosa." O ancião ponderou em voz alta. Extrair uma alma pode ser apenas um aspecto dessa habilidade. Talvez também tenha a capacidade aterrorizante de aniquilar entidades espirituais. Ela especulou. Mordo e os outros respiraram fundo ao ouvir aquelas palavras. O Messias poderia enfrentar entidades espirituais com força tão aterrorizante? E durante todo esse tempo ele manteve isso escondido? Esse segredo era perturbador. Lembrando da afirmação anterior de Luan de que o Messias estava disfarçando seu verdadeiro eu e brincando com todo mundo, eles não conseguiram evitar sentir um arrepio. "Que ser aterrorizante!" Wang disse gravemente. Mordo e os outros concordaram com a cabeça. Enquanto observavam o fragmento dimensional perto da alma de Luan, Sid também notou a entidade peculiar e transparente emergindo ao lado da alma de Luan. Ao mesmo tempo, a alma de Luan reconheceu a consciência do deus demônio dimensional. "Haha! Messias, ainda tenho esperança. Você está condenado. Você ofendeu uma grande entidade. Não há escapatória para você." Ele gritou para a consciência translúcida. "Grande, salve-me." Ao ouvir isso, a consciência dimensional estremeceu levemente antes de xingar. "Tolo inútil." Apesar do insulto, havia uma centelha inegável de inquietação em sua mente. A alma de Luan ter sido extraída era uma coisa, mas até mesmo seu próprio fragmento havia sido arrancado. Como isso pôde acontecer? Como um mero humano poderia ter um poder capaz de abalar sua consciência? "Que tipo de habilidade é essa?" murmurou o demônio, incrédulo. Ao ouvir os murmúrios atônitos do deus demônio, Luan congelou, incapaz de acreditar. Até o grande ficou surpreso com o poder do Messias. Enquanto isso, drones capturaram imagens do fragmento dimensional. "O que é aquilo?" À medida que as pessoas ouviam os apelos desesperados de Luan à entidade translúcida, a curiosidade e o desconforto se espalhavam pelo mundo. Alguns observadores astutos rapidamente conectaram os pontos.
A força desse mutante deve ter vindo daquela entidade estranha. Então é isso. Altos funcionários americanos, inicialmente decepcionados com Luan, de repente viram um vislumbre de esperança ao notar a entidade. O inimigo do nosso inimigo pode ser nosso amigo. Talvez essa entidade por trás de Luan possa derrotar o Messias? Na cena, o deus demônio dimensional amaldiçoou Luan mais uma vez antes de voltar sua atenção para o Messias à distância. Naquele momento, Sid olhou para ele e disse calmamente: então foi você quem fez esse idiota acreditar que seu poder superava o meu? Luan fervia de raiva, e a expressão do deus demônio dimensional escureceu. Luan deveria ter sido capaz de esmagar o Messias com o poder que ele lhe emprestou. Mas quem poderia prever que o Messias teria tantos poderes ocultos? Luan, apesar de poderoso, não conseguiu superá-lo. Pelo menos, não com o fragmento de poder que havia emprestado. Ele observou o desenrolar da batalha. Por mais que Luan tentasse se defender, ele não conseguia resistir aos ataques do Messias. A diferença na essência de seus poderes era enorme. A derrota de Luan era compreensível. Afinal, aquelas habilidades que o Messias demonstrava dificilmente pareciam humanas. Mas ser ridicularizado na cara dele era insuportável. O deus demônio respondeu com um sorriso frio e irônico: seu humano insignificante, um mero mutante. Aproveite sua arrogância por enquanto. Quando minha verdadeira forma descer, será o seu fim. É mesmo? Sid inclinou a cabeça levemente. De repente, o deus demônio sentiu algo e seus olhos brilharam. Garoto, você está acabado. Eu posso sentir, minha verdadeira forma está prestes a descer. Quando isso acontecer, não apenas este planeta, mas até você será devorado. O deus demônio sorriu. Embora Luan seja inútil, mantenho minha palavra. Assim que minha verdadeira forma descer, eu o devorarei e concederei a ele seu poder, tornando-o mutante mais forte. Ao ouvir isso, Luan ficou em êxtase, enquanto pessoas no mundo todo ficaram horrorizadas. Eles estavam observando de longe e agora isso estava prestes a afetá-los diretamente? Capítulo 427. Devorar e ocupar a Terra? Que tipo de piada assustadora é essa? Isso não pode ser real, certo? Oh meu Deus! Assim como a dúvida e a descrença se espalharam, uma mudança abrupta ocorreu. Através da transmissão ao vivo do drone, todos puderam ver claramente o vasto céu ao redor do Messias começar a mudar. O céu azul, antes claro, salpicado de nuvens brancas confusas, foi rapidamente substituído por um tom verde profundo. Não apenas o céu, até o solo começou a ser erodido, com vastas áreas desaparecendo. A transmissão do drone mudou para imagens de satélite, revelando a extensão chocante do fenômeno. A área afetada já abrangia o tamanho de várias cidades e continuava se expandindo rapidamente. Se isso não fosse controlado, parecia inevitável que a Terra inteira seria devorada com o tempo. A visão horripilante e o poder avassalador surpreenderam todos que testemunharam. Torre Stark. Jarvis, prepare a armadura Mark, disse Tony severamente. Sim, senhor, respondeu Jarvis, ativando o traje. Se me permite, senhor, o senhor está planejando ajudar o Messias. Com todo respeito, seu envolvimento pode não fazer diferença. Mas eu não posso simplesmente não fazer nada, suspirou Tony. Ele entendeu o ponto de Jarvis, mas a cena aterrorizante diante dele e as palavras ameaçadoras da entidade desconhecida o obrigaram a agir. Diante de uma crise que ameaçava o planeta inteiro, quem poderia simplesmente ficar parado? Pedaços da armadura Mark voaram em sua direção, juntando-se rapidamente. No momento em que se vestiu, Tony saiu da Torre Stark dizendo: mostre-me a localização do Messias e me mostre as imagens ao vivo. Em segundos, o HUD exibiu um mapa e a cena em andamento. O Messias pairava sozinho no céu, vestido de preto, cercado pelo caos da alma de Luan e da entidade desconhecida, assim como pelos céus e pela terra devoradores. A expressão de Tony estava carregada de preocupação. Espero que o Messias aguente. Mas ele tinha pouca esperança. O puro terror da cena que se desenrolava diante dele lhe causou arrepios na espinha. O poder exercido pela entidade desconhecida era incompreensivelmente aterrorizante. Ele mal conseguia imaginar o desespero que o Messias devia estar sentindo, enfrentando tamanha força sozinho. Embora a força do Messias fosse extraordinária, até mesmo aparentemente invencível, Tony não conseguia acreditar que conseguiria enfrentar uma entidade capaz de ameaçar o planeta inteiro, devorar a Terra inteira. Que tipo de poder inimaginável isso exigiria? Tony também não achava que a entidade estava blefando. A devastação contínua provou que suas palavras eram mais do que ameaças vazias. Se ninguém interviesse, a destruição da Terra seria uma certeza. Este era um inimigo de toda a humanidade. Como o Messias sozinho poderia resistir a isso? Nem o próprio Tony tinha muita esperança em sua própria intervenção. Mas se ele não fizesse nada, por quanto tempo ele poderia esperar sobreviver? Jarvis, me conecte com Pepper. Imediatamente, senhor. Em outro lugar, na SHIELD, Nick Fury mobilizou suas forças com urgência. Agentes correram, contatando aliados importantes como Steve, Natasha e outros. Logo, os Vingadores começaram seus preparativos. Simultaneamente na Mansão X, ações semelhantes estavam acontecendo. A equipe preparou seu jato para seguir em direção ao local do Messias. Espero que este não seja o fim do Messias, ou da humanidade e da Terra, disse Xavier, com o rosto marcado pela preocupação. Professor, o Messias derrotará aquela coisa, disse Logan, tentando tranquilizá-lo. Mas nem mesmo o próprio Logan acreditava plenamente que Sid conseguiria enfrentar uma entidade capaz de devorar o planeta. Xavier suspirou pesadamente.
Até a Irmandade de Mutantes de Magneto estava se mobilizando. Eles buscavam o domínio da Terra, não sua destruição. Mesmo sabendo que seus esforços poderiam ser de pouca valia, eles tiveram que agir. Oficiais de alto escalão. Em Washington, altos funcionários sentiram o coração afundar. Seu distanciamento inicial foi destruído. Droga! Essa coisa não só quer o Messias morto, como também quer devorar a Terra. Prepare tudo. Eles ordenaram a implantação de mísseis nucleares. Embora alguns mísseis tivessem sido preparados durante o confronto anterior do Messias, desta vez, o número era muito maior, quase todo o seu estoque. Desta vez, o Messias certamente está condenado. Vamos ver se você consegue sobreviver a essa. Embora a crise global os enchesse de ansiedade, eles não conseguiam deixar de sentir uma satisfação sombria pelo Messias ser forçado a enfrentar essa entidade aterrorizante sozinho. Preparativos semelhantes estavam em andamento em outras nações, especialmente grandes potências, preparando seus mísseis, jatos e outras forças para responder. Asgard. Em Asgard, Endal relatou a crise da Terra a Thor. Thor ficou ansioso. Isso é ruim. Meu irmão ainda está aí. Endal, use a Bifrost para trazê-lo de volta. Endal balançou a cabeça. Desculpe-me, Príncipe Thor. Não consigo localizar o Príncipe Balder. Seu poder permite que ele permaneça escondido de mim. A preocupação de Thor aumentou. Se a Terra fosse devorada, seu irmão também seria vítima do deus demônio dimensional? Mande-me para a Terra. Thor disse decisivamente. Odin interrompeu com a voz firme. Chega, Thor. Se necessário, eu mesmo irei para a Terra. Thor hesitou. Mas pai, sua saúde. Terra. Enquanto drones e imagens de satélite capturavam a devastação que se desenrolava, pessoas no mundo todo ficaram aterrorizadas. Esse seria o fim do mundo? A Terra seria realmente devorada? Enquanto medos dominava de volta a cena. Em seu estado de espírito, Luan observou o caos com olhos fanáticos e caiu na gargalhada. Haha, Messias! Você está condenado agora. Contemple o poder da grande entidade. Observando a vasta extensão de céus e terra devorados, Luan riu com admiração. Capítulo 428. Contemple o poder da grande entidade. Apontando para a vasta extensão de céu e terra devorados, Luan riu histericamente. Messias, não importa o quão forte você seja, como poderia ser páreo para tal ser? Uma grande entidade capaz de devorar o planeta inteiro. Afinal, mutantes são apenas mutantes. Como poderiam se comparar a uma grande entidade? Mesmo que você seja supostamente um mutante nível ômega, é a mesma coisa. Suas palavras transbordavam reverência pelo deus demônio dimensional e desdém pelos mutantes. O deus demônio dimensional próximo riu e disse: como eu disse antes, você é apenas humano, um mero mutante. Sua arrogância durará apenas um momento. Agora que minha verdadeira forma desceu, seu fim está próximo. Aproveite seus momentos finais. Enquanto o deus demônio falava, sua consciência transparente desapareceu num piscar de olhos, atraída em direção à cortina verde no céu. Em um instante, esse fragmento de consciência foi reabsorvido em sua forma verdadeira, o surgimento de uma entidade colossal. Do céu esverdeado, um ser enorme começou a emergir. O que apareceu diante deles foi um par de pernas semelhantes às de uma cabra, de pele morena e sem pelos, com uma textura lisa semelhante à de um polvo. Essas pernas eram inimaginavelmente enormes, tão grandes que bloqueavam o céu. Meu Deus! Qual o tamanho do corpo desse monstro? Será que seria do tamanho de um continente inteiro? Este é o fim do mundo? Sejam moradores da América ou pessoas de outras partes do mundo, seus olhos estavam cheios de choque e desespero. Mesmo sem nenhuma habilidade, um corpo desse tamanho poderia destruir continentes apenas se movendo. E se ele liberasse todo o seu poder? Seria sem dúvida o fim do mundo. Tony Stark. Sobrevoando os arredores de Nova York, Tony Stark congelou no ar ao vê-lo. A entidade aterrorizante não estava mentindo? Anteriormente, quando declarou sua intenção de devorar a Terra, Tony tinha um resquício de esperança de que estivesse blefando. Agora, até aquela última esperança havia desaparecido. Essa forma enorme realmente tinha o poder de ameaçar e consumir a Terra. O desespero tomou conta de Tony enquanto ele imaginava o desamparo que o Messias devia sentir ao encarar sozinho um ser tão aterrorizante. O Messias deve estar apavorado agora, Tony murmurou com um sorriso amargo. Mas logo isso não importaria mais. Quando o Messias caísse, seria a vez deles. A Terra estava condenada. Capitão América e os X-Men. A caminho do local do Messias, Steve Rogers e sua equipe ficaram igualmente atordoados. Olhando para as pernas colossais bloqueando o céu, o medo brilhou em seus olhos. A Terra realmente vai ser devorada? Steve murmurou. Como eles poderiam lutar contra um monstro desses? No jato dos X-Men, o professor Xavier e sua equipe ficaram igualmente abalados. É possível lidar com uma criatura tão grande? Logan disparou, acendendo um charuto em frustração. Vamos torcer para que Sid tenha o bom senso de correr enquanto ainda pode, ele suspirou. Tempestade e os outros permaneceram em silêncio, concordando silenciosamente com o sentimento de Logan. Era impossível lutar contra uma criatura capaz de devorar a Terra. Se o Messias escapasse agora, ele poderia sobreviver, e talvez vingá-los no futuro. O pânico do mundo. Enquanto muitos esperavam que o Messias fugisse, os líderes dos Estados Unidos e de outras nações estavam desorganizados. Droga! A Terra inteira vai ser enterrada junto com o Messias?
Não era apenas a vida do Messias que estava em jogo, todos iriam morrer. Ao assistir às imagens de satélite do monstro aterrorizante e do Messias sozinho diante dele, os líderes americanos ficaram cheios de ressentimento. Asgard. Enquanto isso, Asgard continuou monitorando a crise da Terra. Thor andava de um lado para o outro, frustrado. Isso é ruim. Meu irmão ainda está aí. Heimdall, use a Bifrost para trazê-lo de volta. Heimdall balançou a cabeça. Desculpe, Príncipe Thor. Não consigo localizar o Príncipe Balder. Seu poder permite que ele permaneça escondido de mim. Thor ficou ainda mais ansioso. Se a Terra fosse devorada, seu irmão compartilharia o mesmo destino? Mande-me para a Terra, ele exigiu. A voz de Odin interrompeu com firmeza. Chega, Thor. Se necessário, eu mesmo irei para a Terra. Messias versus a grande entidade. Na Terra, Sid encarou o deus demônio dimensional desconhecido. Sentindo perigo, ele instintivamente ativou um escudo de ricochete. Uma enorme mão marrom com garras disparou como um raio, mirando diretamente nele. Bang! A figura de Sid foi lançada voando, colidindo pesadamente com o chão e deixando uma enorme cratera. A visão fez pessoas do mundo todo ficarem chocadas. Em um instante, o Messias foi esmagado como um mero inseto. Esse monstro era horripilante. A forma da alma de Luan explodiu em gargalhadas. Messias, você vê agora? Este é o poder da grande entidade. Mas enquanto ele ria, a poeira começou a baixar, revelando o Messias completamente ileso. Um escudo incomum à voz profunda e poderosa do deus demônio dimensional ecoou pela terra. Seu tom ficou mais frio enquanto ele zombava, mas é inútil. Seu escudo é forte, mas quanto tempo ele pode durar? Uma torrente de energia verde jorrou, parecendo um vasto oceano, inundando o solo abaixo. Estrondo. A energia avançou, engolindo a terra e apagando o ar da existência. Sid também foi engolido. Um humano tão pequeno, disse o deus demônio, com a voz cheia de desdém. Seu poder lamentável é insignificante. Cedo ou tarde, você morrerá pelas minhas mãos e será devorado. Observando o Messias lutar em meio ao mar de energia, o humor do deus demônio melhorou. Quanto tempo você consegue durar? Perguntou ele, divertido. O rosto de Luan se iluminou com entusiasmo e reverência, enquanto pessoas do mundo todo observavam com emoções complexas. Quando eles se perguntavam se o Messias realmente não tinha chance, Sid de repente expandiu seu escudo de rebote. Estrondo. A energia verde agitava-se violentamente. Em um instante, o escudo se expandiu para 1 quilômetro de diâmetro, empurrando a energia verde para o lado e criando um enorme vazio. Pairando no espaço limpo, a expressão de Sid permaneceu calma enquanto ele falava. O que lhe deu a ilusão de que você poderia me derrotar? O deus demônio, inicialmente imperturbável, agora estava visivelmente surpreso. Haha, Messias, você enlouqueceu? Luan riu histericamente. Você realmente acredita que a grande entidade é como eu, algo com que você pode lidar? O deus demônio, tendo poupado intencionalmente os drones, garantiu que as palavras de Sid fossem transmitidas para o mundo todo. Ao ouvi-los, Tony, Fury, os X-Men e muitos outros congelaram em choque. Em um momento como esse, o Messias ainda falava com tanta confiança? Antes que pudessem processar, Sid acrescentou. E o que lhe deu a ilusão de que eu estava usando todo o meu poder antes? No momento seguinte, um brilho ofuscante irrompeu. Capítulo 429. Em um instante, um brilho platinado infinito irrompeu do corpo de Sid, envolvendo tudo ao seu redor. Antes que alguém pudesse reagir, o mundo inteiro pareceu ser consumido pela luz. Para onde quer que olhassem, o oceano de luz se enchia, submergindo tudo em seu rastro. A princípio, pessoas dos Estados Unidos e do mundo todo ficaram surpresas com a visão, mas o choque passou rapidamente. Afinal, a habilidade de nível ômega do Messias não era desconhecida para eles. Muitos já a haviam testemunhado diversas vezes antes. A exibição repentina não foi inesperada. O que teria sido estranho é se ele não a tivesse usado. Então, o Messias finalmente liberou sua habilidade de nível ômega? Essa habilidade de nível ômega pode derrotar o monstro? Embora soubessem que o poder do Messias era incrível, eles não conseguiam deixar de se sentir céticos. Não importa quão poderosa fosse a habilidade de nível ômega do Messias, como ela poderia enfrentar um ser capaz de devorar a Terra inteira? Mesmo agora, grandes áreas ainda estão sendo consumidas pela energia verde. De que adiantaria a habilidade de nível ômega do Messias contra tal existência? Perto dali, Luan inicialmente entrou em pânico ao ver a luz, pensando que estava condenado. Mas quando ele se lembrou da presença da grande entidade e da energia verde protetora que o cercava, seu medo desapareceu, substituído pelo riso. Messias, e daí se você liberou sua habilidade ômega? Mesmo assim, você não pode ser páreo para a grande entidade. Hahaha. Em Asgard, através da magia de Odin, eles podiam ver claramente os eventos que se desenrolavam na Terra. Thor congelou em descrença. Sob o olhar mágico, ele pôde ver o alcance da habilidade ômega do Messias, e a escala disso o deixou completamente abalado. Em um instante, a luz engolfou uma área inimaginavelmente vasta. Se medido em termos humanos, abrangeu milhares de quilômetros. Como pode ser tão vasto? Pai, estou vendo errado? Perguntou Thor, atordoado. Perto dali, os olhos de Heimdall se arregalaram enquanto ele murmurava. Você não está enganado. Thor se virou para Odin, que também tinha uma expressão de descrença. Claramente, o que eles estavam testemunhando era real. Isso é impossível. Thor instintivamente se recusou a acreditar. Uma luz que se estende por milhares de quilômetros tem que ser uma ilusão, certo?
De volta à Terra, aqueles que monitoravam o Messias começaram a se acalmar e, como de costume, tentaram analisar a situação usando imagens de satélite. Mas quando os satélites capturaram o imenso alcance da luz, todos os observadores congelaram. Alguns inicialmente pensaram que era um problema com a calibração do satélite. Caso contrário, como a capacidade de nível ômega do Messias poderia ter um alcance tão absurdo? Entretanto, depois de verificar os parâmetros do satélite diversas vezes, eles não tiveram escolha a não ser aceitar a verdade. Uma a uma, exclamações de espanto ecoaram. Isso é impossível. Oh meu Deus! Drones transmitindo ao vivo também mudaram para transmissões via satélite, mostrando a enorme luz engolfando uma área tão vasta que parecia tocar as bordas da órbita da Terra. A luz cobriu o chão, as nuvens e até se estendeu em direção ao espaço sideral. O deus demônio dimensional foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Inicialmente surpreso pela capacidade do Messias de emitir luz, ele rapidamente percebeu a escala do poder, e suas emoções se agitaram violentamente. Isso é um poder que um mero humano pode exercer? Não conseguia acreditar no que estava sentindo. Ao ouvir seu espanto, Luan parou confuso. O que houve, grande deus demônio dimensional? Por que está reagindo assim? O que poderia deixá-lo tão chocado? Não pode ser o Messias, né? Não tem como ele. Antes que Luan pudesse terminar, a compreensão do que o deus demônio sentiu o atingiu como um maremoto. A imagem que apareceu em sua mente, a vasta extensão de luz, era real. Luan não conseguia acreditar. Ele instintivamente voltou seu olhar para o Messias, que estava calmamente no centro da luz. A lembrança das palavras anteriores do Messias surgiu em sua mente. O que lhe deu a ilusão de que eu estava usando todo o meu poder antes? Seria essa a verdadeira força do Messias? Não, não pode ser. Ele é só um mutante. Como um mutante pode ser tão poderoso? Nem mesmo um mutante de nível ômega pode ser tão forte. Naquele momento, o olhar de Sid se voltou para eles, encontrando seus olhos. Flutuando em meio ao brilho, ele falou calmamente. Acabou. Com essas palavras, ele liberou todo o poder do sol. Num instante, o brilho ficou ainda mais intenso. Sob os olhares atordoados do deus demônio dimensional, Luan, Tony voando por perto e inúmeras pessoas ao redor do mundo, o oceano verde de energia começou a desaparecer. Não estava apenas desaparecendo, estava sendo apagado. Que tipo de poder é esse? O deus demônio dimensional estava em choque. Ele tentou desesperadamente invocar mais energia dimensional para resistir à luz, mas foi inútil. Para seu horror, sob o brilho da luz do Messias, a energia dimensional deixou de existir. Ela foi obliterada em uma velocidade sem precedentes. Observando a energia verde desaparecer e sentindo a luz se aproximar de sua alma, Luan gritou internamente em desespero. Como isso pode estar acontecendo? Como isso pode estar acontecendo? Como o Messias é tão forte? Eu não acredito. Como a grande entidade pode falhar em resistir ao poder do Messias? Isso é impossível. Capítulo 430. Um pensamento fugaz passou pela cabeça de Luan, mesmo enquanto a luz avassaladora o envolvia. Por um instante, ele presumiu que a habilidade de nível ômega do Messias fosse mera pose. Nos momentos finais de sua existência, seus pensamentos corriam enquanto o tempo parecia passar mais devagar. Messias, esse monstro, realmente estava escondendo seu poder? Essa força aterrorizante. Ele a manteve escondida o tempo todo? De repente, ele percebeu por que o Messias sempre parecerá tão indiferente. Indiferente a ofender a América. Indiferente a ofender a grande entidade. Esse poder aterrorizante. Esse é o poder do mutante mais forte. Um mutante de nível ômega? Que monstro! Luan pensou amargamente. Eu realmente pensei que conseguiria superar uma aberração dessas? Naquele momento, ele sentiu uma mistura de frustração e desespero ao aceitar a verdade. Nem mesmo a grande entidade provavelmente poderia lhe conceder poder suficiente para superar o Messias. Pensar que ele ingenuamente acreditou que a grande entidade poderia elevá-lo além da força do Messias. Esse tipo de poder. Até a grande entidade deve estar chocada com isso. Esse monstro estava brincando com todos nós o tempo todo. Haha, descobri que eu não era louco. Eu era apenas um idiota. Quando essa percepção o atingiu, o brilho do sol envolveu sua alma. Num instante, sua alma frágil foi desintegrada pela luz. Em seus momentos finais, cheio de frustração, desespero, raiva e ciúme, a consciência de Luan desapareceu completamente. Embora o deus demônio dimensional tenha notado o que havia acontecido com Luan, não teve tempo de intervir. Sua atenção estava totalmente absorvida pela batalha contra a estranha luz que emanava do Messias. Ele derramou um fluxo infinito de energia dimensional para resistir à luz. Mas não importava quanta energia ela convocava, a luz a apagava ainda mais rápido. A luz avançou em direção ao deus demônio, apagando tudo em seu caminho. De onde um mero humano como você tira tanta energia? Sua descrença e raiva atingiram o ápice. Acabou-se a diversão de ver quanto tempo o Messias duraria. Agora a resistência do deus demônio estava sendo testada. Um humano, um mero mutante, eu me recuso a acreditar que você possa sobreviver a mim. Rugiu. De longe, o Messias observou o deus demônio lutando com uma expressão imutável. O que o demônio disse não estava errado. As reservas internas de energia luminosa de Sid não eram ilimitadas. Ele já havia gasto de 10 a 20% de sua energia lidando com Luan. Afinal, suas habilidades exigiam que ele ultrapassasse seus limites. Mas mesmo com apenas 80% de sua energia restante, luz do sol era mais que suficiente para suprimir o deus demônio dimensional.
Como o Messias esperava, a resistência do deus demônio desmoronou momentos depois. Com um rugido de negação, a luz radiante surgiu no espaço dimensional verde. A energia e a matéria dentro do espaço dimensional começaram a desaparecer, apagadas permanentemente pela luz. Quando a luz desapareceu, a forma enorme do deus demônio, grande demais para ser vista por inteiro, desapareceu. Sid não ficou surpreso. Um raio de sol de 2.600 quilômetros de largura foi mais do que suficiente para envolver todo o corpo do deus demônio. Afinal, sua forma ainda não era comparável ao tamanho de um planeta. Mas algo ainda incomodava Sid. Ele franziu a testa. Apesar da aparente vitória, sentiu que o deus demônio não seria derrotado tão facilmente. Destruir uma dimensão era a única maneira infalível de matar seu mestre. Sem isso, o deus demônio provavelmente retornaria. Como esperado, em segundos, a energia verde começou a se aglutinar dentro do espaço dimensional. Momentos depois, a forma maciça do deus demônio reapareceu. A carranca de Sid se aprofundou. O deus demônio, enquanto isso, ficou em choque com o poder do Messias. Um mero humano, um mero mutante, realmente me suprimiu? Não conseguia acreditar. Se não tivesse percebido o perigo a tempo e transferido sua consciência para outro lugar quando a luz o atingiu, ele poderia ter sido forçado a entrar em dormência. Essa luz poderia apagar a própria consciência. Mesmo dentro de sua própria dimensão, não havia garantia de quanto tempo levaria para se recuperar, ou quais perigos imprevistos poderiam surgir. Ele se concentrou novamente no Messias que flutuava calmamente no céu, e falou com admiração. Você é realmente o mais forte da humanidade. Como um humano, um mutante, suprimir a mim, um deus demônio dimensional. É nada menos que extraordinário. Mesmo seus chamados feiticeiros supremos ou o antigo Agamotto provavelmente não seriam páreo para você. Mas então seu tom mudou bruscamente. No entanto, como um humano, um mutante, depois de liberar tal poder, quanta energia lhe resta? Você deve estar fraco agora, não é? Seus olhos brilhavam de ganância e malícia. Eu te disse, mais cedo ou mais tarde, você morrerá pelas minhas mãos e será devorado. Assim que eu te consumir, estudarei seu poder extraordinário. Ele me levará talvez ao nível dos mais fortes lordes dimensionais, rivalizando com o Lorde Carmesim Sitorak. Quando isso acontecer, serei o mais novo terror do multiverso. Por fim, gritou com ganância e fervor. Humano, me dê seu poder. O deus demônio lançou inúmeras flechas de energia verde, que avançaram em direção a Sid como uma enxurrada. Observando isso, o deus demônio sorriu com expectativa. Em todo o mundo, as pessoas ficaram em choque e pavor. Este foi realmente o fim para o Messias? Todos sabiam que a habilidade ômega do Messias exigia vastas quantidades de energia. Não era algo que ele pudesse sustentar sem consequências. Certamente, depois de liberar um poder tão imenso, ele deve estar vulnerável agora. Mas, ao contrário de seus medos, a expressão de Sid permaneceu calma. Embora fosse verdade que suas reservas de energia luminosa eram baixas, ele havia planejado essa possibilidade. No instante seguinte, ele cerrou a mão direita, invocando a joia do espaço em sua palma. Uma onda de energia espacial azul inundou seu corpo. Sem hesitar, Sid usou suas habilidades aprimoradas por Orochi para converter essa energia em combustível para a luz do sol. No momento seguinte, um brilho infinito irrompeu mais uma vez. Capítulo 431. Uma radiância infinita irrompeu mais uma vez de Sid e dos céus acima. A energia verde crescente sob a iluminação desta luz derreteu como neve sob o sol escaldante. Logo, a energia dimensional liberada pelo deus demônio dimensional foi completamente apagada. O brilho penetrou a dimensão novamente. Impossível? Sentindo a luz radiante envolvendo-o, o deus demônio dimensional ficou completamente atordoado. Um mutante desencadeando um ataque tão aterrorizante uma vez já era incrível, mas ser capaz de fazer isso de novo? Ele tem tanta energia assim? Em meio à descrença, a ganância e o fascínio cresceram em seu coração. Preciso desvendar os mistérios do corpo deste mutante. Deve ser uma maravilha, um milagre extraordinário. No momento seguinte, o deus demônio dimensional rapidamente retirou sua consciência para evitar que ela fosse obliterada pela luz aterrorizante. Não demorou muito para que seu corpo enorme e cheio de energia começasse a se dissolver sob o brilho radiante. Durante esse processo, sua forma enorme instintivamente tentou resistir à luz, mas não importava o que ele fizesse, era tudo em vão. Foi por isso que o deus demônio dimensional abandonou seu corpo tão decisivamente, não havia outra escolha. A luz era simplesmente peculiar demais. Sob o olhar atônito de todos que testemunharam, o corpo do deus demônio dimensional desapareceu novamente enquanto o brilho diminuía. Contudo, não demorou muito para que ele reaparecesse. Desta vez, sua expressão revelava certo desconforto. À medida que seu corpo desaparecia, a energia que o constituía também era permanentemente apagada pela luz. Isso significava que sua dimensão estava agora um pouco mais fraca, com parte de sua energia perdida para sempre. Mesmo assim, ele encontrou algum consolo. Comparado à vasta energia dentro da minha dimensão, esse mutante não é páreo. Exalando, o deus demônio dimensional zombou. E daí se você me suprimir? Com o tempo a vitória será inevitavelmente minha. Libertando sua forma enorme mais uma vez, ele zombou friamente. Você não pode me superar. Ataques tão terríveis. Este já é o seu segundo. Certamente você não consegue continuar? Para um mutante, você é monstruosamente forte, mas...
Ele estava prestes a continuar, enfatizando que, como um mero humano, o pequeno corpo de Sid não era páreo para um deus-demônio dimensional. Entretanto, antes que ele pudesse terminar, Sid, com uma expressão calma, liberou luz do sol mais uma vez, fazendo o deus-demônio congelar em choque. O brilho infinito mais uma vez tomou conta de um raio de mais de 2.600 quilômetros. Observando o deus-demônio lutar e ficar boquiaberto diante da luz, Sid começou a refletir. Devo me transformar em Orochi e testar a verdadeira extensão do poder de luz do sol? Ou devo simplesmente continuar com isso? Depois de pensar um pouco, ele decidiu. Deixa pra lá, vou continuar com isso por enquanto. Assim como o deus-demônio dimensional suspeitava, Sid não acreditava que conseguiria sobreviver a ele. Mesmo com o apoio da sua dimensão, e daí? A joia do espaço, como uma das joias do infinito, também continha energia ilimitada. Além disso, luz do sol não era apenas para enfeitar. Cada vez que era liberado, uma quantidade enorme da energia do deus-demônio era permanentemente apagada. Nesse ritmo, a balança penderia a favor de Sid. Ele se recusava a acreditar que o deus-demônio dimensional pudesse sobreviver a ele. Logo, quando o brilho diminuiu, o corpo do deus-demônio desapareceu novamente, apenas para reaparecer momentos depois. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, Sid liberou luz do sol pela quarta vez. Você? O deus-demônio ficou chocado e tentou falar, mas foi interrompido pelo quinto raio de sol. O sexto. O décimo. À medida que o brilho diminuía e retornava repetidamente, o deus-demônio dimensional ficou atordoado e atordoado. Em todo o mundo, as pessoas assistiam ao espetáculo com admiração. Certamente isso não pode ser real? Caso contrário, como eles poderiam explicar o Messias liberando habilidades de nível ômega repetidamente, aparentemente sem limites? E cada vez o alcance da habilidade ômega. A essa altura, alguns já haviam calculado a extensão do poder do Messias. Aproximadamente 2.600 quilômetros. Ao ouvir isso, inúmeras pessoas ficaram apavoradas. Um alcance de 2.600 quilômetros. Quão assustador foi isso? Se o Messias quisesse, ele poderia destruir instantaneamente tudo dentro daquele raio. Quantas cidades desapareceriam? Que área de um país? E o Messias havia liberado esse poder não uma nem duas, mas 10 vezes? Não, já eram 13. O pensamento deixou inúmeras pessoas em estado de choque e medo. Se o Messias enlouquecesse, quantos morreriam? Fora da cidade de Nova York, Tony, voando em seu traje, parou instintivamente no ar. Observando os acontecimentos, ele ficou incrédulo. Era uma entidade capaz de devorar a Terra, mas o Messias estava se defendendo contra ela? Até mesmo suprimindo-a? Onde estava o desespero que ele havia imaginado? Tony murmurou. Jarvis, os dados sobre o alcance das habilidades do Messias são precisos? Jarvis respondeu fielmente. Sim, senhor. Os cálculos foram completamente verificados. Respirando fundo, Tony chegou a uma conclusão. Ele murmurou. Não é de se admirar que o garoto Messias não tivesse medo de uma superpotência como os Estados Unidos o caçando ou retaliando. Poucos momentos antes, ele sentiu arrependimento pelo Messias, mas agora percebeu o quão tolo ele tinha sido. As habilidades de nível ômega do Messias estavam muito além das armas nucleares, capazes de liberação contínua sem lógica em seus limites. Nesse ritmo, quem poderia resistir a tais ataques? Certamente não o governo dos Estados Unidos. Na ausência de certeza absoluta, eles não teriam escolha a não ser fechar os olhos e fingir que conflitos passados nunca aconteceram. Sorrindo amargamente, Tony pensou. Esse garoto Messias estava se escondendo muito bem. Um poder tão aterrorizante, só agora revelado? Jarvis interrompeu. Senhor, é possível que o Messias não estivesse escondido? Esse poder pode ter crescido gradualmente ao longo do tempo. Com base nos dados anteriores do Messias, ele parece ter um potencial de crescimento extraordinário. Tony congelou. Ele estava bem ciente dessa teoria. Ela já havia sido sugerida antes. Mas desta vez, o salto de poder do Messias foi tão grande que ele não conseguiu se lembrar imediatamente. Capítulo 432. O crescimento foi nada menos que um penhasco íngreme. Tony descartou completamente a possibilidade do crescimento do Messias. Comparado à ideia de desenvolvimento gradual, parecia mais plausível que o Messias estivesse escondendo suas verdadeiras habilidades o tempo todo. Mas agora, com a análise de Jarvis, ele não pôde deixar de notar a possibilidade. De fato, como Jarvis havia apontado, era inteiramente possível que o Messias tivesse atingido esse nível por meio do crescimento durante esse período. Merda, Jarvis, você deve estar brincando. Tony deu de ombros, tentando rir, mas não conseguiu. Porque se isso fosse verdade, seria assustador. Quanto tempo se passou desde que o Messias apareceu pela primeira vez? Se esse pouco tempo foi tudo que levou para ele crescer até esse nível, então que tipo de piada de mau gosto foi essa? Se isso for real, significa que o Messias em breve poderá explodir a Terra? Tony riu alto. Mas enquanto ele ria, o som gradualmente desapareceu, e um leve traço de terror brilhou em seus olhos. Merda, Deus nos ajude, é melhor que isso não seja verdade. Tony murmurou uma pequena oração. Porque se fosse, as implicações seriam assustadoras demais. Enquanto isso, um jato preto cortou rapidamente as nuvens. A bordo do X-Jet, a expressão ansiosa do professor Charles já havia desaparecido há muito tempo. Observando o Messias liberar sua habilidade de nível ômega repetidas vezes, ele ficou em silêncio. Charles percebeu que todas as suas preocupações anteriores sobre essa criança Messias eram provavelmente desnecessárias.
Seja ofendendo os Estados Unidos, enfrentando aquele jovem mutante, ou mesmo confrontando esse terror devorador de terra. Ele abriu a boca, mas só conseguiu suspirar. Com um poder como esse, que diferença fazia se o Messias ofendesse os Estados Unidos? Os Estados Unidos acabariam se preocupando se o Messias poderia perder o controle de repente e enlouquecer. E quanto ao terror que ameaçava devorar a terra, quem venceria entre o Messias e o Sol ainda era incerto. Tempestade hesitou antes de falar. Professor, você se lembra de como Logan, do futuro, disse que o Messias destruiu todos os sentinelas daquele mundo? Agora eu realmente acredito. Scott e os outros, ainda em choque, de repente se lembraram daquele detalhe há muito esquecido. O Logan do futuro alegou que o Messias possuía a habilidade de atravessar linhas do tempo e mundos paralelos, e que ele havia eliminado todos os sentinelas daquele mundo. Eles descartaram isso como exagero ou meia-verdade. Mas agora, observar Messias liberar sua habilidade ômega repetidamente para dizimar a entidade aterrorizante. Essa afirmação parecia cada vez mais provável de ser verdadeira. Quanto mais pensavam nisso, mais abalados ficavam. Gradualmente, seu foco voltou-se para o Messias e um monstro tentando devorar a Terra. Não muito tempo atrás, eles pensaram que o Messias deveria fugir o mais rápido possível, para que pudesse sobreviver e depois vingá-los. Agora, assistindo o Messias lutar contra o monstro, eles perceberam que, embora essa criatura não pudesse ser combatida por meios normais, talvez ela pudesse ser combatida por outro monstro. Para eles, Messias havia se tornado sinônimo do termo monstro. Em outro lugar, na SHIELD, 3 agentes que uma vez espionaram a Mansão X trocaram olhares inquietos. O agente grisalho e barbudo Nikolai riu amargamente. Tudo bem, eu admito. Aquele Wolverine, James Logan Vlett, provavelmente não estava exagerando. O Messias, como ele parecia agora, correspondia quase perfeitamente às descrições de Logan. Na verdade, os 3 se perguntaram se Logan realmente havia subestimado o poder do Messias. Pelo que o Messias estava demonstrando naquele momento, não era apenas plausível que ele pudesse eliminar todos os sentinelas daquele mundo, ele poderia até mesmo ser capaz de destruir o próprio mundo. Nick também sentiu suas emoções mudarem. O que antes lhe parecia engraçado não lhe parecia mais engraçado. Esses rumores que pareciam tão ridículos, claramente não faziam parte de algum esquema elaborado dos futuros Charles e Magneto para aumentar o poder de proteção do Messias. Em vez disso, eles poderiam ter sido um aviso genuíno, para proteger o mundo de subestimar o Messias, um mutante de nível ômega capaz desse nível de destruição. Até Nick achou difícil de acreditar. Ao mesmo tempo, altos funcionários do governo dos Estados Unidos ficaram igualmente inquietos, com suas emoções oscilando entre frustração e medo. Em Asgard, Thor observou em silêncio atordoado enquanto o Messias liberava luz após luz. Pai, isso deve ser falso, certo? Tem que ser. Apontando para as áreas brilhantes em constante expansão, ele murmurou. Parece um jogo. Como ele consegue continuar fazendo isso sem mostrar sinais de exaustão? Parece uma piada de mau gosto. Ao lado dele, os olhos dourados de Heimdall se arregalaram, sua descrença espelhando a de Thor. Odin, porém, tornou-se cada vez mais solene. Com uma expressão séria disse, não é brincadeira. É real. As expressões atordoadas de Thor e Heimdall se aprofundaram quando Odin continuou. Parece que o multiverso em breve ouvirá falar de outra figura notável. Como o rei dos deuses, Odin entendia a natureza do multiverso e sabia que se o Messias sobrevivesse a essa provação, a reputação da Terra se espalharia por toda parte. Seres como Mefisto, o Senhor do Inferno, certamente notariam esse jovem, provavelmente cobiçando sua alma e seu corpo. Na verdade, Mefisto pode já ter colocado os olhos no Messias, esperando o momento certo para atacar. De volta à Terra, Sid, com a joia do espaço em mãos, continuou a liberar as habilidades ômega com uma expressão calma. O deus demônio dimensional, que inicialmente havia sido indiferente e confiante, agora parecia completamente incrédulo. Impossível. Como um mutante pode ter mais energia que um deus demônio dimensional? Sua expressão ficou ainda mais sombria quando ele sentiu vastas seções de sua energia dimensional serem permanentemente apagadas. Isso nunca tinha acontecido antes. Ele, o deus demônio dimensional, sempre esmagava seus inimigos com pura energia. Agora a situação havia se invertido, e ele era o único a ser dominado. Não tem como esse Messias ter energia ilimitada. Mas Sid não disse nada, continuando a soltar luz do sol sem pausa. À medida que o impasse continuava, as enormes flutuações de energia começaram a atrair a atenção de outros seres poderosos. Na dimensão negra, Dormammu, que estava em um sono profundo, de repente abriu seus brilhantes olhos violetas. Confusão e dúvida encheram seu olhar. O que está acontecendo na Terra? Capítulo 433. O que está acontecendo com a Terra? Na dimensão negra, os olhos de Dormammu estavam cheios de descrença e confusão. Embora ele tivesse se retirado da Terra há algum tempo, ele ainda a mantinha sob observação. Mas agora, o que foi isso? Uma série de flutuações poderosas emanavam repentinamente da Terra, cada uma delas tão imensa que até Dormammu ficou assustado. Instintivamente sua atenção se voltou para o planeta. Não demorou muito para que ele avistasse a vasta dimensão verde e o brilho que irrompia por milhares de quilômetros. Olhando para a dimensão verde, Dormammu franziu a testa. Quem é esse idiota? Eles não sabem que a Terra é minha? Então seu olhar se voltou para o brilho crescente que se estendia pelos céus e pela Terra. Algo naquela luz parecia familiar. Não demorou muito para que ele percebesse.
Obra do Messias? A percepção o deixou momentaneamente atordoado. A luz destrutiva liberada pelo Messias, como ela poderia agora cobrir uma área tão imensa? A escala atual era pelo menos 10 vezes maior do que a que Dormammu havia experimentado antes. E se seus sentidos não estivessem enganados, a intensidade da luz havia aumentado significativamente, a ponto de ele poder sentir seu perigo até mesmo da dimensão negra. Quando o Messias se tornou tão forte, Dormammu murmurou, completamente atônito. Mesmo sendo o governante da dimensão negra, ele achou isso difícil de compreender. Naquele momento, ele observou o brilho se dissipar e o corpo do desconhecido deus-demônio dimensional desaparecer também. Dormammu não ficou surpreso com isso. Na verdade, sentiu uma ponta de desgosto. Dado quão anormalmente poderosa era a luz do Messias, era de se esperar que o corpo desta criatura fosse destruído. Entretanto, o que o pegou desprevenido foi que o deus-demônio reapareceu quase imediatamente. O tempo de reação desse cara é impressionante, pensou Dormammu, com um traço de alegria retornando. Não importa se o Messias ou este deus-demônio dimensional sofreu, ele encontrou satisfação em qualquer resultado. Mas enquanto Dormammu se deleitava com a perspectiva de Messias enfrentar problemas, Messias mais uma vez liberou seu poder radiante. Uma sensação familiar tomou conta de Dormammu. As fortes flutuações que ele sentiu antes, poderiam ter sido assim o tempo todo? E assim, sob o olhar incrédulo de Dormammu, o Messias liberou o brilho repetidamente. 2 vezes. 10 vezes. Impossível. Dormammu estava totalmente descrente. O que é isso? Quantas vezes o Messias libertou essa luz destruidora do mundo? Enquanto Dormammu ficava boquiaberto, sua descrença aumentando a cada explosão sucessiva, parecia que o Messias realmente possuía energia ilimitada, sem mostrar sinais de exaustão. Mas Dormammu não era o único a prestar atenção à anomalia da Terra. Várias outras entidades, particularmente aquelas com interesse na Terra, também voltaram sua atenção para o planeta. Em uma dimensão vermelha e flamejante, os olhos de uma figura encapuzada brilhavam de curiosidade e choque. Este era ninguém menos que Mefisto, o Senhor do Inferno. Ao longo da história, antiga e moderna, Mefisto sempre procurou tentar e escravizar almas por meio de contratos e enganos. Seja um antigo motoqueiro fantasma ou moderno, suas origens podem ser rastreadas até Mefisto. Messias? Naturalmente, Mefisto já tinha conhecimento da existência do Messias há algum tempo, chegando até mesmo a ter planos para ele. O corpo e a alma do Messias eram tesouros que ele desejava desesperadamente. Infelizmente, a natureza evasiva do Messias o impediu de encontrar a oportunidade certa para atacar. Agora, enquanto Mefisto observava os eventos que se desenrolavam na Terra, um brilho de ganância e espanto apareceu em seus olhos. Então esse é o poder do Messias? A escala e a força das habilidades do Messias, a energia quase ilimitada, eram impressionantes. Mefisto ficou incrédulo. Mas depois de um momento de choque, sua ganância aumentou ainda mais. Que indivíduo extraordinário o Messias! Seu corpo e sua alma, eu quero os dois. Lambendo os lábios, Mefisto murmurou com desejo desenfreado. Além de Dormammu e Mefisto, outras entidades também notaram a situação da Terra. Em outra dimensão infernal, o próprio Lúcifer tomou nota, assim como outros seres que monitoravam regularmente a Terra. Quando um indivíduo tão poderoso apareceu na Terra? Essa força! O choque tomou conta dos olhos de muitos. Até mesmo os celestiais, adormecidos nas profundezas do núcleo da Terra, começaram a se mexer, vagamente cientes dos eventos da superfície. De volta ao campo de batalha na Terra. Tanto Cid quanto o deus-demônio dimensional podiam sentir os olhares fracos, mas inegáveis, de seres poderosos voltando sua atenção para eles. Quando Cid liberou luz do sol mais uma vez, destruindo o corpo do deus-demônio, este finalmente se rompeu. Suficiente. O rugido furioso do deus-demônio ecoou enquanto ele se reformava mais uma vez. Seu mutante aberração, não quero mais lutar com você. Seu rosto escureceu enquanto ele sentia a energia e a matéria de sua dimensão sendo continuamente apagadas. Embora seu coração estivesse cheio de raiva e frustração, e ele quisesse desesperadamente esmagar o Messias, ele começou a se acalmar. Para seu horror, ele percebeu que o Messias parecia genuinamente possuir energia infinita. Essa revelação não só o deixou abalado como também cogitou recuar. Os olhares fracos e observadores vindos de longe apenas solidificaram sua decisão. Ele não tinha nenhum desejo de continuar esse impasse com o Messias, correndo o risco de esgotar ainda mais a energia de sua dimensão. Se essas entidades observadoras decidissem invadir e atacar sua dimensão, ele realmente ficaria sem nada. Desta vez você venceu. Com uma declaração final e ressentida, o deus-demônio retirou sua dimensão da área. O véu verde que cobria os céus e a terra se dissipou rapidamente e a realidade voltou ao normal. Enquanto os últimos vestígios de luz verde desapareciam, sua voz profunda e relutante persistia. Eu retornarei. Observando o deus-demônio dimensional recuar, Cid franziu a testa, mas não fez nenhum movimento para detê-lo. Parte disso era a sensação desconfortável dos muitos olhares focados no campo de batalha. Mas o mais importante é que Cid não tinha certeza se conseguiria derrotar definitivamente o deus-demônio dimensional. Para realmente eliminá-lo, Cid sabia que teria que se aventurar na dimensão do deus-demônio, um risco que ele não estava disposto a correr ainda. Se ele entrasse no domínio do deus-demônio, qualquer coisa poderia acontecer. Uma coisa era clara, porém, entre ele e o deus-demônio dimensional, apenas um deles sobreviveria a tal confronto.
Capítulo 434. Quanto a saber se seria ele ou o deus demônio dimensional quem pereceria, isso ainda não estava claro. Para um empreendimento tão perigoso, Sid instintivamente rejeitou a ideia. Afinal, com o passar do tempo, ele naturalmente ficaria mais forte. Quando sua habilidade magia do caos ômega atingisse o nível 5, lidar com o deus demônio seria muito mais fácil. Não havia necessidade de correr tais riscos agora. Enquanto pensava profundamente, percebeu que a entidade aterrorizante havia sido completamente repelida por Sid. Em todo o mundo, desde cidadãos americanos até pessoas do outro lado do globo, a reação foi de choque e descrença. O Messias venceu? Fora da cidade de Nova York, Tony, pairando no ar, murmurou: acabou? Mesmo depois de testemunhar o poder do Messias, ele ainda achou difícil acreditar. Esta era uma entidade capaz de devorar a Terra, uma crise que poderia significar a destruição planetária. E o Messias resolveu isso sozinho? Que tipo de poder aterrorizante era esse? Onde estavam o suposto desespero, desamparo e medo? Tony ficou sem palavras. É isso que os mutantes são? Pela primeira vez, ele questionou se a humanidade realmente merecia ser substituída. Ele até começou a considerar se deveria estudar o gene X e se transformar em um mutante. Na SHIELD, a expressão de Fury era sombria. O nível de ameaça do Messias em sua mente havia disparado, superando o do Cavaleiro Branco e de todas as outras entidades perigosas na Terra, tornando-o o número 1 definitivo. Qualquer coisa envolvendo o Messias deve ser tratada com extrema cautela, Fury murmurou com preocupação. Ele não conseguia deixar de se preocupar com o que aconteceria se alguém com o poder aterrorizante do Messias perdesse o controle. A devastação potencial era inimaginável. Dentro do governo dos Estados Unidos, o clima entre os superiores era tenso e de pânico. Até mesmo aqueles que antes zombavam do Messias por ousar desafiar os poderosos Estados Unidos ficaram em silêncio, incapazes de dizer uma palavra. O que eles deveriam fazer com alguém tão poderoso? Afinal, o Messias havia derrotado uma entidade capaz de consumir a Terra. Era um absurdo. O que fazemos agora? Alguém invente uma solução. Como lidamos com alguém como o Messias? Deve haver um jeito. As discussões rapidamente se transformaram em argumentos acalorados. Em Camartage, observando o Messias realmente repelir o deus demônio dimensional, os lábios do ancião se contraíram. Ela estava se preparando para intervir e ajudar, apenas para perceber o quão desnecessários seus esforços teriam sido. Do início ao fim da batalha, ela não encontrou uma única oportunidade para intervir. Tudo o que pôde fazer foi assistir, estupefata, enquanto o Messias liberava poder após poder de uma maneira completamente anticientífica. Supremo feiticeiro, o Messias é muito poderoso. Quem na Terra poderia desafiá-lo agora? Perguntou Wong incrédulo. Doutor Estranho e os outros compartilharam pensamentos semelhantes. Talvez apenas o Cavaleiro Branco pudesse se igualar ao Messias, refletiu o Doutor Estranho. Mas então ele balançou a cabeça, murmurando: não, nem mesmo o Cavaleiro Branco demonstrou algo tão aterrorizante quanto o Messias. Os outros concordaram com a cabeça. Sejam as habilidades casuais do Messias ou o brilho destrutivo e implacável que ele liberava, todos ficaram profundamente abalados. Na verdade, eles suspeitavam que mesmo o ancião, apesar de ser o feiticeiro supremo, poderia não ser capaz de derrotar o Messias. Como muitos outros ao redor do mundo, eles começaram a se preocupar com o que poderia acontecer se o Messias enlouquecesse. Quem poderia detê-lo então? A essa altura, o Messias havia se tornado o ser mais forte e incontestável da Terra na mente deles. Enquanto ponderavam isso, a figura do Messias desapareceu de repente do céu. Para onde vai o Messias? Enquanto eles especulavam, Sid usou a joia do espaço para se teletransportar para outra base militar. Sem dizer uma palavra, ele lançou um olhar para a base antes de liberar um enorme pilar de energia azul que engolfou a área. Em um instante, todas as instalações e pessoas dentro da base desapareceram, deixando para trás apenas uma cratera carbonizada. Sid então ativou a joia do espaço novamente, teletransportando-se para outra base militar identificada anteriormente. Sua retaliação contra os militares dos Estados Unidos, premeditada e deliberada, estava longe de terminar. Base após base foi destruída em poucos instantes. À medida que Sid desmantelava rapidamente essas instalações militares, organizações como a SHIELD e outras ao redor do mundo detectaram anomalias energéticas. Logo, notícias das ações de Sid se espalharam. Os satélites começaram a focar nas bases-alvos, revelando crateras enormes onde elas ficavam. Tanto americanos quanto pessoas de outros países assistiram em choque e medo. Isso foi obra do Messias? À medida que imagens de satélite se espalhavam pelo mundo, ficou evidente que a maioria das bases militares visíveis dos Estados Unidos haviam sido aniquiladas pelo Messias sozinho. Inúmeros recursos e vidas foram perdidos em suas mãos. O governo americano ficou furioso e em pânico, mas se viu impotente para retaliar. Só lhe restava lutar para realocar suas bases restantes. Felizmente para eles, o senador desonesto Yusuf não havia revelado todas as localizações das bases. Mesmo assim, os danos causados pelo Messias foram imensos, deixando os Estados Unidos em apuros. Enquanto isso, outros países, especialmente aqueles frequentemente oprimidos pelos Estados Unidos, não conseguiam deixar de sentir uma sensação de desgosto. Para eles, o Messias havia se tornado um herói da resistência. Um homem infligiu pesadas perdas aos Estados Unidos? Muitos ficaram emocionados. Meia hora depois. Bum, bum, bum.
Sid calmamente desviou dos disparos antes de liberar outro enorme pilar de energia azul. A base militar à sua frente foi destruída em um instante, e o pessoal que estava lá dentro morreu em pânico. Depois de eliminar a última base conhecida, Sid flutuou no ar, perdido em pensamento sobre seu próximo movimento. Foi então que alguém chamou sua atenção. Uma sombra brilhou nas proximidades, e uma figura apareceu a cerca de uma dúzia de metros de distância. Era um homem mais velho, vestido com um terno preto, sorrindo fracamente. Saudações, Messias. Permita-me apresentar-me. Sou Mefisto, o Senhor do Inferno. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.